No dia 16 de fevereiro, todo mundo foi surpreendido com a prisão do deputado Daniel Silveira. Eu trouxe aqui para que todos entendam e não possamos dar aqui opiniões vazias, tá? O que foi que aconteceu? Aqui vejam, eu destaquei passagens da fala do deputado Daniel Silveira, que ele dizia o seguinte, vamos lá. Eu não sei se você vai lembrar, isso falando no vídeo, né? O ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais. Você lembra? Você era militante do PT, Partido Comunista, da Aliança Comunista do Brasil. Isso aqui uma mensagem direta ao ministro Fachin do STF. Então ele continua. Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filho da puta que tem. Essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes do STF. Então, qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dado em um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. E aí, logicamente, eu não vou ler tudo. Estou lendo aqui as passagens principais para que a gente comece esse debate. Lá em 64, continuou o deputado, né? Na verdade, 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estirpe, 64 foi dado, então, um contragolpe militar. Então, ele está dizendo que houve, na verdade, um contragolpe militar. O AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que caçou três ministros, o AI-5 caçou 3 ministros da Suprema Corte, você lembra? Caçou senadores, deputados federais, estaduais, foi uma depuração. Um recadinho muito claro, se fizerem a gente volta, mas o povo, naquela época ignorante, acreditando na Rede Globo, diz, querendo democracia, presidencialismo, Estados Unidos, e os ditadores que vocês chamam entregaram o poder ao povo. Ele continua, não há nenhum tipo de pressão sobre o poder judiciário, não, porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil, uma sucessão de merda, e quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar a porra toda. Massa. E é isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Infelizmente é verdade. Veja, o Daniel Silveira, como nós veremos, é um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro já com um discurso muito forte antidemocrático. Ele quebrou a placa da Marielle, e aqui da vereadora, em homenagem à vereadora Marielle assassinada, e aqui não vai nenhuma menção a nenhum partido de esquerda ou de direita, mas ao respeito que devemos ter às pessoas, principalmente as pessoas que foram mortas, a imagem de pessoas que foram mortas. Ele também tem sempre esse discurso muito forte contra a democracia. E é isso que a gente vai ver. Eu trouxe aqui a leitura da Constituição só para que entendamos o que a lei magna do país determina. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí vai dizer os fundamentos. O artigo 5º
no inciso 44 diz: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E o artigo 60, conhecido pelas cláusulas pétreas, garante sim que tenhamos um regime democrático e, principalmente, a preservação dos direitos e garantias fundamentais. Uma grande conquista consolidada no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, quando eu examino aqui, peço que acompanhe. Quando eu examino aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho que tirar o chapéu para o ministro do Supremo Tribunal Federal quanto ao detalhamento e quanto à precisão do seu voto. Veja só, ele justifica: na data de hoje, 16 de fevereiro, chegou ao conhecimento da Corte vídeo publicado pelo deputado federal Daniel Silveira, que ataca frontalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal por meio de diversas ameaças à honra, expressamente propaga a adoção de medidas antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo o AI-5, medidas violentas contra a vida e a segurança dos mesmos, dos ministros do Supremo, e clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e separação de poderes. O ministro, então, decide. Esse é um pequeno relato. Que atinge a honorabilidade e constitui ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um ponto aqui muito importante. Se você é ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que ser parte do princípio que são homens honrados. Então, não basta querer aí você dizer que não concorda com o voto A, de B ou de C, certo? Você tem que provar, no caso concreto, se eles são ou não desonestos, se eles são ou não envolvidos em corrupção e etc. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ratifico, muito bem feito. O país é regido por normas democráticas. Acabei de ler a Constituição e, inclusive, os tópicos que eu li é que fundamenta aqui a decisão. O autor das condutas é reiterante nas práticas criminosas. Nós já verificamos que, infelizmente, o deputado Daniel Silveira não preza pelo sistema democrático. Isso é muito perigoso. O Instituto de modificar o regime vigente está de direito, ele instiga também as Forças Armadas e outras instituições. A Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Gente, esse ponto aqui foi fundamental e é o que tem sido muito debatido em redes sociais, que é a limitação da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma garantia do sistema democrático. Então, por isso, o sistema democrático não pode ser atacado. Lembra vocês que o regime nazista, por exemplo, de Adolf Hitler, ele foi eleito democraticamente. Ele ascendeu ao poder pelas vias democráticas de direito na época da Alemanha. Porém, ele já pregava aí vários insultos, várias questões de insubordinação, várias questões de mudanças que não eram democráticas, a questão de perseguição dos judeus e etc. Então, é isso que se entende no regime democrático, em que tudo se deve basear a partir da Constituição Federal, em que essa liberdade de expressão você pode falar tudo. Inclusive, você é responsável pelo que você fala. Porém, não podemos instigar aí atos que atentem à democracia, justamente porque é essa democracia que faz com que você tenha liberdade de expressão. Então, quando você fala, se você insulta, por exemplo, um ministro do Supremo, você é passível de sofrer um processo de indenização.
e vice-versa, assim como o ministro do Supremo também insulta qualquer cidadão brasileiro. Porém, você tem que entender que querer uma mudança de regime, de um regime democrático para um regime totalitário, isso a nossa Constituição não permite e tem que nos ser realmente muito caro. Continua o ministro. A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático, como eu acabei de passar aí para vocês. Pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, aí ele vai colocar aqui várias passagens, até que eu já tinha lido anteriormente, do discurso do vídeo do deputado. Não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes e harmônicos entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos. Então, tudo isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E por que você tem isso na Constituição? Porque vivemos num Estado democrático de direito. Não adianta você querer dizer que não gosta da democracia, querer colocar que não houve AI-5 ou que o AI-5 não foi ditadura, sendo que ele foi um limitador dos direitos e garantias fundamentais. Se hoje você pode debater ideias, é porque você está na democracia. Uma tirania, uma ditadura é um governo de poucos, daqueles que são amigos do ditador. Então, pense bem antes de querer um novo regime democrático, uma nova ditadura, um novo regime militar e etc. E veja, é crescente essa ideia no Brasil. Infelizmente, eu até já participei de grupos que tinha integrantes que defendiam a ditadura militar e um novo golpe militar. E eu tive que sair porque, além de não pactuar com essas ideias, quando eu fui expor que eu gostava, que eu acho que é imprescindível ter um regime democrático, eu fui insultado. Então, realmente tornou-se um ambiente que eu não quis continuar, não me fazia bem. Mas vamos lá, um ponto muito comentado e que poderia gerar polêmica na decisão do ministro Alexandre de Moraes é justamente a utilização da Lei de Segurança Nacional, que vejam, ela é anteriormente à Constituição Federal. E aí essa lei, o ministro destacou o artigo 17, 18, 22, 23 e 26. Só para vocês terem ideia, o artigo 18 diz: tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes ou dos estados. Fazer em público, o artigo 22, propaganda de processo violento ou ilegais para alteração da ordem pública e social. 23. Incitar a subversão de ordem política ou social. E animosidade entre as Forças Armadas ou entre as classes sociais e instituições civis. Então, veja que quando o deputado colocou isso no YouTube, nessa plataforma, em pouco tempo já tinha mais de 50 mil visualizações. Ele realmente tem uma capilaridade muito grande, o deputado Daniel Silveira, e aí veja que tinha mais de 50 mil visualizações com esse discurso antidemocrático. Isso é muito perigoso. E o comentário que eu ia fazer sobre a Lei de Segurança Civil, no que pese ela ter sido anterior à Constituição Federal, eu fui olhar aqui a Lei de Segurança Civil, de Segurança Nacional, e ela realmente preza por princípios, por incrível que pareça, democráticos. O artigo 1º ela coloca: esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem o perigo de lesão. Aí o regime representativo e democrático. Olha só, o artigo 3º, pune-se a tentativa com a pena correspondente aos crimes consumados, reduzida de 1 a 2 terços, quando não houver expressa previsão e combinação específica. Na verdade, aqui ele vai se enquadrar nesse ponto, né? Ainda não houve consumação, ele apenas instigou. Mas é o seguinte, infelizmente, o deputado realmente cometeu um crime muito sério para o regime democrático de direito.
Por isso que foi determinado a prisão em flagrante do deputado, e aí nós concordamos com o ministro Alexandre de Moraes quando ele diz que esse ato deveria ser combatido de imediato. Nós estamos diante de uma tentativa de golpe. E aí, se você pensa que isso não é importante, gente, todos os golpes em qualquer parte do mundo começaram assim, porque eles começam a convencer outras pessoas que o regime atual, democrático, falho, não é bom e que seria muito melhor um regime ditatorial, um regime militar. Isso é uma balela, isso é uma enganação para que você que está passando por uma dificuldade, para que você que vê esses casos de corrupção, esses casos, situações diversas que acontecem numa democracia, achar que numa ditadura militar não tem corrupção, não tem mazelas. É muito pior. Se você acha ruim esses casos de corrupção, imagine que numa ditadura militar você vai ter casos de corrupção e não vai poder reclamar. Veja que, por exemplo, em Cuba, que é uma ditadura militar, uma das pessoas mais ricas, ou a mais rica, era justamente Fidel Castro. E isso segue outras ditaduras pelo mundo. O Sheik do Bahrein, que foi um dos homens mais ricos do mundo durante muito tempo, também era uma ditadura. Arábia Saudita, uma ditadura. E daí por diante. Ou seja, quem é que ganha com o regime militar ou com ditaduras é justamente os governantes. Eles governam para eles mesmos. Não se enganem. A maior façanha do deputado Daniel Silveira foi justamente unir todo o Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, veja, decidiram manter a prisão do deputado. Ou seja, eles votaram e todos os 11 ministros acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes. E mais, foi na Câmara dos Deputados que também a maioria decidiu pela prisão do deputado Daniel Silveira. E aí nós teremos agora as cenas dos próximos capítulos dessa semana. Eu acredito que vai chegar um momento em que o ministro Alexandre de Moraes vai flexibilizar a prisão do deputado Daniel Silveira e vai colocá-lo em regime fechado ou regime semiaberto com a utilização de tornozeleira. Vai também ter outras restrições, tipo acesso à internet ou principalmente às redes sociais, de não manifestação. Mas aí é muito importante que a resposta que o Supremo Tribunal Federal tenha dado a essa manifestação golpista, essa manifestação de querer que o Brasil quebre a ideia de uma democracia, então seja realmente muito forte, porque a democracia é um dos principais princípios, se não o principal, que nós temos.